Fala cervejeiros, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos, mais um vídeo com cerveja começando. E hoje eu respondo a dúvida do Rodrigo De Geroni. Olá Daniel, parabéns pelos vídeos, são sempre muito esclarecedores. Obrigado Rodrigo. Tenho uma dúvida, qual a melhor forma de oxigenar bem o mosto sem o auxílio de um cilindro de oxigênio? Devo fazer essa oxigenação antes de inocular o fermento ou pode fazer depois? Eu tenho a impressão de que nunca consigo oxigenar o mosto o suficiente. Muito obrigado e um grande abraço. Grande abraço, Rodrigo. É o seguinte, então duas perguntas, se a gente pode ter uma solução alternativa para fazer uma boa oxigenação do mosto, sem cilindro de oxigênio, e fazer a oxigenação antes ou depois de inocular o fermento. Então vamos lá. Primeiro vamos contextualizar um pouquinho sobre a oxigenação, a função dela ou a importância dela. É a gente dar o nutriente, que na verdade é o oxigênio, para as leveduras. Nessa fase, a primeira fase da fermentação, as leveduras precisam de oxigênio para, sem entrar em muitos detalhes, sintetizar novas paredes celulares. As leveduras se multiplicam nesse processo, então é um processo de multiplicação celular. Aquela taxa de inóculo, a quantidade de levedura que a gente coloca para começar a fermentação é bem menor do que de fato está fermentando o nosso mosto e produzir a nossa cerveja. Tá? O fato é que na primeira etapa ela se multiplica, então enquanto tem oxigênio, as leveduras se multiplicam e depois elas vão chegar no momento de sim fermentar. Quando falta oxigênio, elas começam a fermentação alcoólica. Então a primeira etapa da fermentação é a gente multiplicar elas para sintetizar as paredes celulares, para ter uma boa multiplicação, para ter novas células saudáveis, a gente precisa de oxigênio. Então depois que a gente ferveu o nosso mosto, a gente tirou todo o oxigênio que tinha dissolvido no mosto. Então essa etapa que a gente tem que reintroduzir o oxigênio no nosso mosto. Então a gente vai precisar de oxigênio dissolvido nesse líquido. Basicamente 3 formas de fazer isso. A mais simples e mais comum e o que a maioria dos cervejeiros utiliza e que às vezes não é tão eficiente, é chacoalhando. Então, chacoalhar, misturar bastante aquele líquido vai fazer com que você reincorpore o oxigênio dissolvido. Outra forma seria a segunda aí numa escala de complexidade. A gente introduzir com um compressor de ar, por exemplo, ativamente o ar atmosférico no nosso mosto. Também funciona. E a terceira é mais eficiente, talvez a mais cara também, é com um cilindro de oxigênio. Então, a gente colocar direto oxigênio puro dentro do nosso mosto. Esse é o mais indicado e o mais caro, como nosso colega já prevê, que ele quer uma solução alternativa para não fazer isso. Então eu não vou entrar em muitos detalhes dessa forma e o que é melhor, quem tem condições, chegar nesse nível, sem dúvida vai deixar a sua cerveja melhor. Mas antes disso a gente pode fazer 2 vezes então, chacoalhando, que é uma forma, e a segunda seria utilizar um compressor. Esses compressores de bombinha de aquário, tem gente que utiliza compressor que enche colchão inflável, esse tipo de coisa, tá? O detalhe é que no uso do compressor a gente precisa de um filtro bacteriológico, tá? Porque na verdade a gente está ativamente pegando o ar atmosférico que está na volta ali do nosso balde e jogando ele para dentro do mosto. Então a gente está pegando as bactérias que estão no ambiente e jogando lá dentro. Então com o filtro bacteriológico a gente não joga essas bactérias dentro. Então é muito importante ter esse filtro. Tá? Então você vai precisar de uma bombinha, bomba de aquário ou compressor, o que seja, o filtro bacteriológico, as mangueiras para a linha e também uma pedra difusora na ponta. Que a pedra difusora tem microporos e vai fazer com que esse oxigênio se dissolva mais fácil no líquido. Tá? E a forma mais simples, claro, é a gente chacoalhar. Deixar cair aí de uma altura considerável da panela de fervura para o balde fermentador, chacoalhar, às vezes passar de um balde para o outro, às vezes utilizar 2 baldes, ficar chacoalhando para fazer essa agitação, ou às vezes fechar e agitar bastante. Isso vai fazer com que a gente incorpore o ar atmosférico dentro do nosso fermentador ali, dentro do líquido, e o mosto fique com um nível considerável de oxigênio incorporado ali, dissolvido no líquido. O grande problema, aí quando o nosso colega pergunta se é eficiente de fazer esse tipo de atividade, tanto uma quanto a outra, é que a gente tem um número máximo aí, um máximo de incorporação de oxigênio no líquido, que é o número mágico aí, é 8 ppm. Então 8 partes por milhão de oxigênio dentro do mosto. Isso é o que a gente consegue com agitação ou com um compressor. Então utilizando o ar atmosférico, esse é o nosso teto, o nosso limite. Só que o que acontece, por isso que às vezes não é eficiente, que esse também é o limite, mas o limite inferior de um nível adequado de oxigenação do mosto. Tá? Então, cervejas simples, regulares, comuns, OG 1,50, 1,55, nessa faixa, não cervejas ácidas, cervejas comuns, requerem aí 8 ppm de oxigênio para ter uma boa fermentação. Cervejas mais fortes já vão precisar de mais que isso. Então o que acontece é que muitas vezes, quando a gente vai fazer, se for fazer uma cerveja com OG alto, por exemplo, você não atinge o nível de oxigenação adequado para o seu mosto. Tá? Mas você consegue dessa forma, é o começo, ninguém vai deixar de fazer cerveja por causa disso. Mas fazendo com um compressor de ar ou
chacoalhando, não interessa quanto você chacoalhe, você não vai conseguir aumentar essa quantidade de oxigênio dissolvido, que é de 8 ppm. Tá? Se você quiser fazer uma cerveja com OG alto, você já está falando de 10, 12 ppm para ser uma oxigenação adequada para o seu mosto. Então a dica é faz dessas formas, essas duas formas podem ser feitas sem problemas, principalmente quando a gente está falando de pouco volume, né? Quando a gente já passa para volumes maiores, 60, 80 litros, 100 litros, fica cada vez mais difícil chacoalhar ou ter alguma solução alternativa que não seja com oxigênio medicinal, né? Oxigênio puro. Mas dá para fazer, sim, e é a evolução natural do cervejeiro, tá? Começa assim, não tem por que querer fazer uma Russian Imperial Stout se você ainda não tem um cilindro de oxigênio para oxigenar seu mosto. Você está no começo, faz cervejas mais simples. Depois você vai evoluindo e você vai chegando nesse nível. Porque você vai fazer e ela provavelmente não vai ficar boa o suficiente. Então, vamos devagar, vamos acostumando e daí quando a gente convocar, hoje tem opções de alugar cilindro, você vai achar cervejeiros que tem um cilindro de oxigênio e daí você evolui para ter essa oxigenação adequada. Tá? Basicamente é isso para a gente fechar, faz antes ou faz depois. Muita gente fala que tanto faz fazer antes ou depois. Eu recomendo fazer depois, tá? Por um motivo simples. Você primeiro cria o ambiente para a sua levedura, depois você inocula a levedura. É muito simples o raciocínio. Muita gente não dá muita bola para isso, mas, por exemplo, inocula o fermento e depois chacoalha, joga para um lado, joga para o outro, chacoalha aquele balde loucamente, ou manda para um lado, manda para o outro, dividindo de um balde para o outro, por exemplo. E o que você está fazendo é balançando bastante aquelas leveduras e criando um estresse, né? E o que eu falo, sempre costumo falar, é que qualquer estresse que você dê para alguém sempre vai ser prejudicial. Para as leveduras não é diferente. Então qualquer situação estressante é ruim para a fermentação. Como situação estressante? Imagina, se você coloca as leveduras num balde, chacoalha elas, você cria uma solução estressante. Ah, minha cerveja vai ficar pior? Talvez não. O único jeito seria fazer exatamente duas cervejas iguaizinhas, uma coloca antes, outra coloca depois faz um teste cego, sensorial e ver se tem diferença, tá? Mas a gente não precisa chegar nesse nível para bater o martelo e dizer se é bom ou se não é bom. Quer fazer antes? Tudo bem, provavelmente não vai ter uma diferença altamente significativa, ou a sua cerveja vai ficar boa se fizer antes ou ruim se fizer depois, não é por aí, tá? Mas como não tem muita diferença, eu recomendo chacoalha, ou se for o caso, oxigena da forma que for, e depois você coloca o fermento, ok? Espero que tenham gostado da dica de hoje. Amanhã a gente está de volta com mais um vídeo para vocês. Um grande abraço, tchau, tchau!